Olá, tudo bem? Então hoje vamos estudar sobre a filosofia helenística, que na verdade é também conhecida por filosofia pós-socrática, o último período da filosofia antiga, período depois então da morte de Aristóteles, né? Período em que Alexandre destrói a Ágora grega, causando na cidade de Atenas então uma grande crise moral entre os gregos. Por isso a filosofia helenística ela passa a ser na verdade, um cruzamento de culturas na busca da felicidade interior, da felicidade particular. Então, houve um cruzamento da cultura oriental com a cultura ocidental, com a filosofia ocidental, formando as chamadas filosofias de vida. Então, o objetivo central da filosofia helenística, vamos colocar aqui, é a busca da felicidade interior. Interior. Ou seja, encontrar um estágio de paz de espírito, né? Haja vista que os gregos eles tinham muito presente essa ideia de que os debates políticos na Ágora fossem formar uma vida feliz para a comunidade, para a polis, e todos seriam felizes. No entanto, Alexandre, quando assume o trono do pai, ele invade a Grécia e ele destrói esse ideal, causando então em todos os gregos uma certa crise moral. Não havendo outra possibilidade, os gregos buscam na cultura oriental o embasamento então dessa felicidade interior, que seria um estágio de paz de espírito. Surge com isso quatro correntes, quatro escolas filosóficas: o cinismo, o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo, que vou apresentar brevemente nesse vídeo então para vocês. As quatro escolas elas ensinam a arte de viver bem, ou seja, como ser feliz. Então vamos à primeira, que é na verdade o cinismo. A base da felicidade para os cínicos, né, é uma vida simples. Então vamos acrescentar aqui uma vida simples. Vida simples. Ou seja, desprovida das convenções sociais e viver de acordo com a natureza humana. Basicamente essas duas características. O fundador dessa escola é o Diógenes, né? Diógenes, que na verdade vivia num barril. Então é muito conhecida essa história. Ele vivia num barril rodeado de cães, porque a palavra cínico, né, ela vem do grego quino, que significa cão. Então cínico é aquele que tem uma vida de cão, uma vida simples, vida de cão no sentido da simplicidade. Não precisa de muito para ser feliz. Apenas o indivíduo deveria viver de forma simples, né? Sem muitos bens materiais, sem nada. Inclusive conta a história que Alexandre um dia, diante de Diógenes, ele prometeu mundos e fundos, prometeu mansões, prometeu dinheiro, prometeu luxo, etc. E Diógenes só pediu que Alexandre devolvesse para ele o que ele não podia tirar dele, que seria o sol. Então Alexandre, montado no seu cavalo, fazia sombra para Diógenes, que estava sentado em frente ao barril. Essa ideia de viver no barril, ela veio do fundador da escola do cinismo, que foi o Antístenes de Atenas. Mas quem viveu efetivamente e acabou sendo representante dessa escola, então, foi o Diógenes. Diógenes, que foi discípulo também de Antístenes, né? Antístenes de Atenas, que foi então o que lançou as bases para essa corrente. Bom, para ser feliz, então, segundo os cínicos, uma vida simples. Depois, outra escola que se destaca, não tanto pela questão mesmo do nome, né, mas o epicurismo, fundado por Epícoro de Samos, então da cidade de Samos. Epícoro diz que é necessário uma vida de prazer, né? Mas não é qualquer tipo de prazer também que conduz o ser humano a uma vida feliz. O prazer natural e necessário. O que seria esse prazer natural e necessário? Comer, beber e vestir-se sem luxo, né? De forma natural. Aí ele aponta outros dois tipos de prazeres. Então, o prazer natural e não necessário, que seria comer, beber e vestir-se com luxo, e o prazer não natural, que é viver com luxo, com fama, com status, né? Mas ele diz que não, somente uma vida
com prazer natural e necessário, que é comer, beber e vestir-se. Somente uma vida assim não iria deixar o ser humano sofrer a dor no corpo e nem a perturbação da alma. E assim ser feliz. Por isso também é importante separar que tipo de prazer conduz o ser humano à felicidade. E aí ele vai chamar a atenção, né, que os prazeres naturais e necessários são os fundamentais para que o ser humano seja feliz. Bem, indo à frente, né, só para chamar a atenção, o estoicismo, né, esse nome, por mais que quem fundou essa escola foi Zenão, então não tem o nome do fundador no nome da escola. Estoicismo vem do grego estoá, que significa pórtico. Era uma escola do pórtico, assim era chamada, porque os seus seguidores se reuniam embaixo ou próximo ao pórtico de Atenas, para discutir o que poderia conduzir eles à felicidade, né? Então, os estoicos, tanto eles quanto depois os céticos, eles buscavam uma vida virtuosa. Mas, para a escola estoica, que foi fundada então, que o próprio nome significa pórtico, né, foi fundada no século IV a.C., essa escola, que foi fundada por Zenão de Sítio, né, ela tem por princípio entender que o destino não é obra das nossas escolhas, mas sim é atender a um chamado de Deus, né, corresponder ao chamado de Deus. No entanto, não adiantaria o homem se perturbar com o seu destino, uma vez que não é ele que escolhe qual seria o seu destino. Então, o que conduz, segundo os estoicos, o homem à felicidade é a não perturbação. Não perturbação. Apenas entender que essa não perturbação está linkada na ideia de destino, né? Segundo os estoicos, a felicidade reside em aceitar a ideia de destino e não lutar contra ela. Então, outro ponto alto dessa filosofia é o domínio das emoções. Quanto menos domínio das emoções, mais perturbado é o ser humano. Então, no entanto, é importante que a gente perceba que essa não perturbação ela não está apenas no âmbito da sociedade, mas também no âmbito da própria integridade, da própria interioridade do ser humano, né? Uma vez que se trata da felicidade interior. Diria ainda que sábio não é aquele que está preso aos desejos, às emoções, mas sim a própria razão. E aceitar a natureza humana, né, como princípio. Então a tranquilidade, não perturbação, é uma vida tranquila, desprezar a emoção, que pode colocar então em perturbação a vida do ser humano. Bom, ainda o ceticismo, né, que é a última corrente. Cético, aqui, né, se refere à ideia de um não saber, né, não saber como uma verdade absoluta. Então os céticos diziam assim, olha, as verdades são provisórias. Se as verdades são provisórias, não é possível julgarmos com sabedoria, porque não existe uma verdade absoluta sobre a qual podemos julgar. Então, para a gente pensar, né, o que precisa, segundo os céticos, né, já que também essa escola é fundada por Pirro de Élida, por isso também, além de ceticismo, tem o nome de pirronismo, né? Ele dava ênfase, né, à ideia de que para ser feliz é necessário suspender o juízo, ou então não julgar. Não julgar. Uma vez que é impossível o conhecimento da verdade, todo e qualquer julgamento poderia ser fonte de perturbação para o ser humano. O ser humano, então, para se manter tranquilo, não deveria julgar. E parece que é uma questão humana, né, a capacidade de inferir um juízo sobre algo, ou sobre aquilo que temos ou não temos conhecimento, mas a sugestão de Pirro é que não se julgue. Bom, retomando. Filosofia helenística é a busca da felicidade interior, uma vez que Alexandre, discípulo de Aristóteles, teria destruído a ágora grega. Então os gregos deixaram de acreditar no ideal da felicidade coletiva. Fundaram 4 escolas. O cinismo, fundado então por Antístenes, mas quem viveu de forma profunda foi Diógenes, prega a felicidade interior, e a partir de uma vida simples. O epicurismo, de Epícoro,
prega o prazer natural. Uma vida com prazer natural é necessário, comer, beber e vestir-se é uma vida feliz. O estoicismo afirma que não devemos nos perturbar, não lutar contra o destino. Devemos aceitar o destino para sermos felizes. E o ceticismo, uma vez que não é possível conhecer a verdade, não se deve julgar, e não julgando, seremos todos felizes. Boas reflexões, faça seus apontamentos, pesquise, tem muito material para ajudar nessa videoaula, né, que foi rápida. Então, gostaria também de chamar a atenção nesse sentido. Crie um mapa conceitual, um mapa mental e vá anotando em seu caderno. Abraço. Sucesso!